glória, e dessa forma nós possamos ser reconhecidos um pouco mais parecido contigo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a presença de Jesus no nosso meio. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, Senhor Jesus, nós escolhemos a Ti, por isso nós te agradecemos o Teu nome, por tão grande salvação que temos no Senhor. Que nós possamos te adorar assim como estamos, ó Deus. Você conhece as nossas imperfeições, mas nós nos entregamos aos pés da cruz, reconhecendo que Tu és o primeiro. E se há alguém aqui que não reconhece o Senhor como o primeiro na sua vida, que essa pessoa possa reconhecer, ela possa se prostrar diante dessa Tua maravilhosa graça e ter a nova vida em Cristo, para a honra e glória do Teu maravilhoso nome. Amém.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, reconhecemos a Tua soberania, a Tua imensa graça, Deus, com que nos alcançou. E por isso, Deus, nós estamos aqui para reconhecer o Teu nome. E numa atitude de servos Teus, ó Deus, daqueles que foram chamados
para sermos louvor da Tua glória. Aqueles que se encontraram contigo, ó Deus. Estamos aqui numa única voz, ó Deus, nos entregando diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que passamos por tantas lutas, mas também o Senhor nos dá a vitória, ó Deus. Em muitas situações, nós podemos ver o Senhor operando, o Senhor cuidando de nós. Então, que nós possamos aprender a orar, ó Deus, aprender a nos prostrar mais diante de Ti, para estarmos ouvindo a Tua voz. Sabemos que o Senhor se revela na Tua palavra, que nós possamos ter a prioridade de reservar um tempo para ler a Tua palavra, Deus. Quantos aqui que por suas atividades diárias não conseguem separar um tempo para isso? Sabemos que o mundo tenta nos consumir com tantas atividades, ó Deus, estudos, trabalho, família, responsabilidades, mas que nós possamos, ó Deus, como uma igreja que é Tua, dar o exemplo, ó Pai, daqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, aqueles que se prostram, aqueles que oram e Te adoram, que nós possamos passar isso para as nossas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Essa canção. Canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Senhor Jesus, que seja uma verdade, Deus. O Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que sabe tudo que passa em nós. Mostre agora, Deus, na vida de cada um, o que precisa ser entregue ao Senhor, ó Pai. Mostre agora, Deus, o que precisa de uma transformação interna. Porque sabemos, ó Deus, que a transformação boa é a transformação no Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, ó Pai. E por isso estamos aqui celebrando o Teu nome.
Nos ajude com a nossa falta de fé, com a nossa pequenez. Nos ajude, a Deus, às vezes que estamos frios espiritualmente. Nos ajude às vezes, ó Deus, que nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar. E que nós possamos celebrar a vitória em Cristo, pela renovação da nossa mente, ó Deus, do nosso caráter, fazendo a diferença numa sociedade que precisa tanto de Ti. Pessoas que não creem no Teu nome. Que nós possamos fazer a diferença, Pai. Que eu possa fazer a diferença nesse mundo. Para que estejamos glorificando o Teu nome e que nós mesmos possamos diminuir. Para que a Tua presença, Deus, seja sempre maior e glorificada, Deus. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Perceba o que você está falando. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Que bênção podemos nos entregar diante do Senhor. Pode sentar, meu irmão. Deus te abençoe. Pensando na mensagem deste último cântico, tá? Tudo entrego a Ti, tá? Enquanto nós cantamos o hino 125, aqueles irmãos que vieram preparados para dar o seu dízimo e a sua oferta, poderão fazê-lo. Hino 125. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia,
imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em quem possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Podeis assentar? Nós vamos chamar as crianças aqui à frente agora. As crianças que vão para o cultinho. Isso. Ok. Mais algumas? Não, só essas. Então nós vamos orar agora. O que vocês estão estudando lá na sala? Vocês lembram? Não. Ninguém lembra. A última aula foi de Neemias, tá vendo? É bom gravar, hein? A professora vai perguntar lá se vocês lembram, tá bom? Então nós vamos orar por elas. Senhor Deus, te somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar em tua casa. Te somos gratos, ó Pai, por estas crianças que desde cedo têm a oportunidade de vir à tua casa, têm a oportunidade, ó Pai, de ser ensinadas em seus lares e aqui também, ó Deus, aprender a louvar, a engrandecer o teu nome, a te obedecer, a te cultuar, ó Deus. Deus de amor, que os professores, ó Pai, preparados para ensiná-los, tenham, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito, e que aquilo, ó Pai, que ouvirem, que aprenderem de ti, jamais, ó Deus, possam esquecer, e possa ser usado, ó Deus, para transformação em suas vidas. É o que te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Vocês podem ir devagarinho, sem correr, ir para a sala, tá bom? Devagarinho, sem correr. Nós temos alguns avisos a dar à igreja, tá? Silvio vai falar sobre a escola bíblica dominical. Boa noite, irmãos. Na realidade, a escola bíblica dominical, ela, durante ao longo da história da igreja, ela tem sido a ferramenta que Deus utiliza para que o crente não deixe de aprender as doutrinas básicas da vida cristã, conhecimento desde a tenra infância, desde os bebezinhos que vêm para cá, até os adultos, não importa a idade. Isso tem feito a diferença. Paulo ele deixa bem claro lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, onde ele diz o seguinte, que o crente bem instruído, ele não é levado por ventos de doutrina, não é levado para testemunho de homens, e também ele torna-se forte até na defesa da fé. Uma das coisas importantes na escola bíblica dominical é que a igreja tem que fazer parte, sim, desse movimento. Cada um de vocês aqui, eu gostaria que vocês assumissem o compromisso com vocês mesmos, com Deus, de no domingo de manhã, acordar lá pelas 7h30, 8 horas, tomar seu café e 9 horas estar aqui na igreja, participando da escola bíblica dominical, onde nós temos a primeira parte, que é a devocional, que normalmente é uma palavra que o pastor traz. Ele está trazendo uma série muito bacana agora recentemente, que é falando sobre as funções dos oficiais da igreja, como tem que ser, presbíteros, diáconos e outros também. E depois tem as aulas. Cada domingo à noite aqui, eu pretendo que cada professor venha aqui à frente fazer essa propaganda. Nós estamos fazendo propaganda por quê? Porque tem muitos irmãos que
não conseguem ainda definir a importância da escola dominical nas suas vidas. Aqueles que têm filhos que foram criados aqui na igreja sabem a diferença que faz na família o filho ter passado pela escola bíblica dominical. Pelas bênçãos de muitos aqui que são professores, foram professores, alguns já estão na glória com o Senhor, mas isso fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família e creio que também na tua. Então eu desafio vocês, domingo de manhã, 9 horas da manhã, exato, estar aqui no templo para começar a nossa escola bíblica dominical. Coloque isso como um compromisso de vida, um compromisso realmente que você tem com Deus, não é comigo, não é com o pastor Carlos, não é com ninguém aqui, é um compromisso com o Senhor. Amém, irmãozão? Ok. Continuando com os nossos avisos, tá? Próximo sábado, eu creio que a grande maioria dos irmãos estão lembrados. 7h30 da noite, aqui no templo, o nosso tradicional culto da família. Por que esse nome? Porque você pode reunir a sua família, os seus amigos, ou alguma coisa assim, e apresentar nesse próximo sábado aqui um cântico, uma poesia, um salmo, fica a seu critério, tá? O que você precisa fazer? Agendar isto com o Daniel e a Séries, que hoje não estão aqui, porque eles estão à viagem e tal, mas se você quiser nos informar, a mim, a Wanda, ou durante a semana, liga para o Daniel e para a Séries e agenda. Olha, eu vou participar com a minha família desta forma, tá? O preletor convidado pelo nosso irmão, o diácono Daniel, é o pastor Juarantes, que inclusive hoje está aqui conosco, tá? Então você vai ter a oportunidade de ouvi-lo no próximo sábado, tá? Bem, um outro aviso bastante importante que nós temos aqui é o seguinte: dia 14 de junho, durante o período da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos realizando uma Assembleia Geral da Igreja. Para que essa Assembleia? Para alterações no Estatuto da Igreja. Então precisa de um quórum aí de 2/3 para aprovação, no mínimo, maioria. Então, participe. Você que é membro, já agende essa data, esteja aqui, dia 14 de junho, durante o período da Escola Bíblica Dominical, estaremos realizando esta Assembleia. Temos aqui também o aviso do Zoopark, tá? Daniel não está presente, mas deixou aqui para a gente avisar. Dia 6 de junho, na época que estava marcado, não foi possível devido à doença dele e tal, e desde lá ele vem. Então, dia 6 de junho, tá? Você que já se inscreveu, você que ainda quer se inscrever, entre em contato com o Daniel, que estaremos fazendo este passeio ao Zoopark. As demais são programações normais da igreja. Terça-feira, intercessão. Quarta-feira, estudo bíblico e oração. Os pequenos grupos que estão funcionando durante a semana. Então, não se esqueça de participar de tudo isso. E agora nós ouviremos o coral. E depois do coral, o pastor tem a palavra para a mensagem.
graça e a paz do Senhor seja em sua vida. Amém? Nós queremos mais uma vez fazer menção e agradecer a presença do pastor Jorantes, minha Neuza, o neto, eu não me lembro o nome dele, minha irmã. Fábio. Então, os irmãos sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. São muito bem-vindos. E também todos vocês que nos visitam nessa noite e dão alegria da sua presença de estar conosco aqui. Que Deus abençoe muito mesmo o seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos fazer menção de alguns textos e versículos no capítulo 13 e 14. Obviamente não vamos ver todos os 2 capítulos, pois se trata de muitos versos, mas nós vamos cobrir aqui e tentar falar um pouco sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tendo em vista que estamos estudando e refletindo um pouco sobre a vida desse servo do Senhor, Paulo. Capítulo 13 de Atos, versículo 4 em diante. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo essa leitura bíblica. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Até aqui. Vamos orar. Senhor, que o teu Espírito venha, ó Deus, aplicar a tua palavra ao coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Ó Deus, cada um que está ouvindo esta mensagem, e possamos receber, ó Pai, a confrontação da tua palavra e ser por ela transformados, mudados conforme o teu querer. Dá-nos tua graça, Senhor Deus, que possamos expor a tua palavra na autoridade do Senhor, na unção do Senhor, e o teu nome seja glorificado, exaltado, conhecido e adorado. No nome de Jesus. Amém. Bem conhecido de todos nós, irmãos, as viagens missionárias de Paulo. Estudamos isso quando criança, adolescentes, jovens e adultos na escola bíblica dominical, como foi falado aqui, incentivado para os irmãos. Que viagens interessantes e emocionantes. Quanta aventura, quanto que Deus fez através desses homens. As experiências que o apóstolo Paulo teve e os seus companheiros. Quantas igrejas fundadas, vidas sendo transformadas, quantas coisas sabemos e ouvimos e lemos sobre esta investida missionária. Como podemos ver que Deus usou grandemente a vida desse homem que ele separou. Os irmãos devem se lembrar que Paulo é um homem transformado, não é? Lembre-se que Deus o separou para isso e disse que ele iria ver quanto valeria sofrer pelo nome do Senhor.
Houve de fato uma grande mudança na vida desse homem e agora ele está sendo muito usado por Deus, grandemente usado pelo Senhor. Paulo tinha um ministério e havia algumas marcas bem interessantes e profundas que marcavam o ministério do apóstolo Paulo, e nós podemos dizer que deve também marcar o ministério de qualquer um de nós. Mas antes que nós possamos aqui destacar quais são essas marcas, eu quero chamar a atenção para os irmãos em algo precioso que nós podemos ver aqui logo no início da leitura que fizemos. Eu quero que você olhe comigo aí no seu texto, no texto da Bíblia. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus chamou e separou a Paulo e Barnabé, os enviando, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Diz o texto bíblico que eles chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham como seu ajudante João Marcos. E havendo atravessado toda a ilha de Pafos, eles encontraram as pessoas que o texto diz aqui. Eu quero chamar a sua atenção e fazer um destaque nesse texto, antes de falarmos destas marcas indeléveis no ministério autêntico do apóstolo Paulo, é a questão física que Paulo e Barnabé já enfrentam logo de cara no seu ministério, na sua vida cristã. Os irmãos conseguem pensar aqui, esses dois homens, caminhando por uma ilha inteira para pregar o evangelho? Alguém já disse, talvez fez aí uma contagem, que as viagens de Paulo missionária deu aproximadamente mais de 24 mil quilômetros que ele andou. De barco, a cavalo, a pé, muitas vezes, com certeza. Isso me chama muita atenção, irmãos, porque isso é algo que vai mexer conosco, não é? Às vezes nós temos tantas facilidades para fazer a obra de Deus e emperramos nessa questão física, porque nos sentimos cansados. E é óbvio que nós ficamos cansados. Mas quando eu olho para a vida desse homem aqui, ele também estava cansado, com certeza. Já precisou você viajar uma ilha inteira e continuar pregando o evangelho? Você passar um dia inteiro fazendo as coisas, ainda vou para a igreja, como é que faz? Vou para o evangelismo. Que coisa tremenda é essa? Que ensino, que estímulo para a nossa vida, irmãos. Todos nós. E Deus tem nos dado tantos recursos, não é? Tantos recursos. Já pensou se Paulo tivesse, naquela época, uma doblô com 7 lugares? Ele levava um bando de gente ali para poder pregar o evangelho. Já pensou se ele tivesse carros ou então um helicóptero? Não tinha nada disso. Mas fazia. Mas como nós às vezes emperramos nessa questão de distância, de físico, não conseguimos desvencilhar disso com tantas dificuldades. Obviamente aqui não estou falando daqueles problemas de enfermidades que realmente atrapalham e tiram a nossa condição de até vir à igreja e de fazer a obra de uma maneira mais adequada. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquelas desculpas que nós arrumamos muitas vezes para fazer a obra de Deus e desempenhar um ministério na igreja, na obra de Deus como um todo, porque então declaramos que nós estamos cansados e mais cansados. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: nós vamos ficar mais e mais cansados e não vamos fazer a obra do Senhor nunca, se nós pensarmos assim, né? Então vamos aprender com Paulo, logo de cara, essa lição tão profunda sobre essa investida missionária. Mas o que exatamente marca esse ministério de uma maneira autêntica na vida desse homem? Pode ser que você não tenha um chamado missionário como Paulo, ou pode ser que sim. Então você já vai pensando logo de cara sobre esse desafio, né, físico que você vai ter. Mas mesmo que você não tenha esse chamado missionário específico, Deus chamou você para servi-lo em ministério, na obra dele de alguma maneira. Chamou. Amém? Você crê nisso? Sim, Deus chamou você para isso. Então, eu quero que nós peguemos estas marcas que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo aqui, que caracterizam a sua vida, e possamos seguir o exemplo dele,
ao desempenharmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazermos. Exatamente o quê? Quais são estas marcas que encontramos no ministério do apóstolo Paulo? A primeira delas é algo extremamente importante para qualquer ministério, irmãos. Seja ele pastoral, missionário, de ensino, educação, evangelismo, etc, etc. A música. Paulo estava saturado com a palavra de Deus. Quando você olha alguns versículos aí, comigo, versículo 5, diz que chegados a Salamina anunciava a palavra de Deus. Versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Versículo de número 12 do capítulo 13. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Versículo 15, primeira parte do versículo. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, e ele está aqui assim. Quando você pula aí para o versículo 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aqui, irmãos, nós não vamos ler aqui, mas depois você pode ler na sua casa. Você vai ver Paulo fazendo uma exposição bíblica de vários livros da história do povo de Israel, em alguns versículos, chegando até o nascimento de Jesus no Evangelho de João. Precioso isso, ele está expondo a palavra. Aquele homem, Paulo, estava saturado com a palavra de Deus. Agora, não confunda saturado com saturado da palavra do Senhor, naquele sentido ruim de aborrecido, né? Algumas pessoas, na prática, estão saturadas da palavra de Deus, achando que a palavra de Deus já não tem tanta importância, é palavra de homens. Paulo não pensa assim. Nós não devemos pensar assim. Antes, a nossa vida deve estar cheia desta palavra, completa, repleta. E aí então, meus irmãos, uma pergunta fica no ar para nós. Como exatamente está sendo o seu tempo com as Escrituras? O nosso tempo com as Escrituras. Como foi falado aqui, nós vivemos em tantas correrias, não é? E há uma tendência natural nossa em deixarmos esse tempo com as Escrituras para depois. Sempre para depois. Não gastamos aquele tempo precioso e vamos negligenciando esse compromisso com a Bíblia. Não podemos, irmãos, deixar essa prática devocional. Sabe por quê? Porque o nosso futuro espiritual depende disso. A nossa saúde espiritual depende do nosso envolvimento com as Escrituras. Eu e você deveríamos ser pessoas conhecidas pelo compromisso que temos com os conselhos bíblicos. Assim. O tempo vai passando e nós vamos ficando esquecidos disso. As pessoas nem sabem que nós somos crentes e pessoas que conhecem a Bíblia porque não falamos dela. As nossas conversas, bate-papos, a Bíblia às vezes nem é citada, nem é colocada. Que eu e você, irmãos, possamos ser apreciados por aquela atitude firme em relação aos valores bíblicos, valores morais que a Bíblia nos ensina, mesmo que você venha a ser ridicularizado. E vai. Já estou avisando de cara, você vai ser ridicularizado. As pessoas vão falar assim: lá vem o crente, lá vem com a Bíblia, não larga da Bíblia, você é fanático. Mas você deve ficar firme e seguir o exemplo desse homem que estava realmente saturado, repleto da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e ali ele usa um imperativo tão precioso. Ele diz lá no capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Devagar aqui, irmãos. Esse verbo habitar, que você ouviu aqui de Colossenses 3, versículo 16, ele quer dizer viver em alguém
e influenciá-lo. É algo que está como se estivesse dentro de uma casa, e vivendo ali dentro influencia toda ela. A palavra de Deus tem que fazer isso conosco. E ele coloca que isso tem que acontecer de uma maneira abundante, ricamente dentro de nós. Para que nós possamos, irmãos, fazer aqui o que ele diz de instrução, né? Instruir uns aos outros. Aqui é como se você estivesse instilando doutrina em alguém. Eu achei tão interessante isso. Sabe, você instilar, colocar, levar para uma outra pessoa, o seu outro irmão ou irmã, doutrina bíblica, porque está cheio da palavra de Deus dentro de você. Quando você fala, você ensina um ao outro. Mas eu não sou professor de escola dominical, não, mas Paulo não está falando para os professores da escola dominical, ele está falando para todos nós. A Bíblia tem que habitar em todos nós, ricamente, para que nós possamos instruir uns aos outros. Isso é recíproco. E ele diz também, aconselhai-vos. Essa palavra aqui, irmãos, é usada para o ambiente de aconselhamento bíblico. Bíblico. Advertir, exortar, admoestar. Um escritor, eu acho que ele já faleceu, William Hendricks, ele disse que Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Isso é fato, não é? Bíblias que estão jogadas no canto, empoeirando lá, né, na estante, se você não usar, vai levar a sua vida a ficar com sujeira moral, e você não vai poder dar esse testemunho tão poderoso. Tudo começa com o seu investimento de tempo com a Bíblia. Tudo começa aqui. Então, leia, medite e aplique esta palavra. É necessário, é imprescindível, é imperativo que nós façamos assim. Leia, medite nesta palavra e a pratique para que você possa crescer. Essa é a primeira marca que torna o ministério desse homem tão maravilhoso, tão abençoado, confiável. E é o seu também. Deve ser o meu e deve ser o seu. Um compromisso com a palavra. Segunda marca no ministério do apóstolo Paulo é que ele tinha uma ênfase, ele tinha uma prioridade para fazer no seu ministério, que era pregar o evangelho aos perdidos, irmãos. E você vai poder ver isso quando ele reúne aquelas pessoas na sinagoga e eles dão a oportunidade para ele pregar. Ele achou ótimo aquilo, estava esperando aquela oportunidade aqui no capítulo 13, a partir do versículo 16. E quando você vai comigo lá para o versículo número 38, aí do capítulo 13. Olha lá comigo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ele está pregando o evangelho. É o que ele fazia, era a sua prioridade, irmãos. Ele apresenta o evangelho aos perdidos. Aos perdidos. Você pode imaginar, ou todos nós aqui, o impacto que faria em nossa comunidade se cada um de nós assumíssemos o compromisso de compartilhar o evangelho com uma pessoa uma vez por semana, pelo menos? Qual o impacto que faria isso? É óbvio que os resultados pertencem ao Senhor, não é? É Ele que promove os resultados. Mas se cada um de nós, na semana, pregássemos o evangelho para uma pessoa, que impacto isso geraria? Qual a importância disso? Quantas vidas seriam alcançadas? Você pode imaginar isso? Mas eu quero aproveitar esse momento para anunciar essa mensagem também para você, quem sabe que entrou aqui hoje.
longe do Senhor. Entrou aqui hoje exatamente com o coração distante de Deus, perdido. E sentindo-se assim realmente, com vazio em seu coração. Esse versículo que nós lemos aqui, ele diz: tomai, irmãos, pois, conhecimento de que se vos anuncia. Olha bem o conteúdo dessa mensagem. Remissão de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que não fala do pecado não é um Evangelho pregado puro. Porque o Evangelho que se preze biblicamente, ele anuncia e mostra o problema. Então, pode ser que você entrou aqui e não está entendendo muito bem qual é o problema da sua vida, né? Primeira coisa, você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa se arrepender desses pecados. Mas eu quero dizer para você, na continuação do texto, ele diz: por intermédio deste, por meio dele. Então ele apresenta aqui a solução para esses pecados. Aliás, é a única solução. É a única. Você precisa reconhecer a sua doença, mas precisa também tomar o único remédio. E ele é Jesus Cristo. Por intermédio dele e por meio dele é que se alcança o perdão para esses pecados. Por meio de Jesus Cristo. Ele diz: todo que crê é justificado. Agora, preste atenção nisso. Crer em Jesus para a salvação é exatamente fazer aquilo que Deus fala para você fazer quando Ele permitiu e deu o seu Filho na cruz do Calvário. Para muitas pessoas, crer significa, por exemplo, cada um tem a sua religião. Então, eu tenho fé. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre crer em Jesus para a salvação. Crer em Jesus para a salvação é olhar para a cruz e saber que somente por meio daquele que morreu lá na cruz é que eu posso ser salvo. Isso é crer para a salvação. É a única solução que Deus deu e a maneira que Ele quer que você seja salvo é crer nessa solução. Fora disso não tem condições alguma. Por isso, Ele diz que todo que nele, em Jesus crê, é justificado de todas as coisas. Então nós não estamos falando aqui de religião. Não estou falando aqui nem de placa de igreja alguma. Eu estou falando para você que se você entrou nessa noite aqui perdido, primeiro arrependa-se dos seus pecados. Vá aos pés da cruz de Jesus e crê somente nele e você vai ser salvo, encontrar salvação. No nome de Jesus. Paulo fazia assim. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Nós temos tantas oportunidades. Se você depois, quando você estiver saindo daqui para ir para sua casa, você vai notar que lá no fundo tem uma mesinha e está repleta de folhetos lá. Você pode pegar alguns lá e colocar dentro do bolso e levar para casa. Amanhã, quando eu for para a faculdade, eu for para a escola, para o trabalho, está lá, guardadinho. E eu vou entregar, vou falar de tantas as maneiras. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou falar de Jesus para as pessoas, do amor do Senhor. De alguma maneira, eu vou colocar esse folheto na caixinha de correio, eu não sei, tantas coisas. E pedir que o Senhor vá à frente para tocar no coração de tantas pessoas. Quem sabe você tem um familiar, um colega, você pode orar por essa vida e falar: Senhor, prepara o coração da minha amiga, do meu amigo, para que eu possa falar de Jesus, do teu amor para ele ou para ela. Eu peço ao Senhor que o Senhor remova o véu do entendimento dela e ela possa nascer de novo ao ouvir a tua palavra. E ela possa ser uma pessoa totalmente transformada. Essa é a segunda marca, irmãos. Paulo enfatizava o evangelho aos perdidos. Essa deve ser a marca do nosso ministério. Nós devemos falar do amor de Cristo às pessoas. Terceira marca do ministério do apóstolo Paulo, e que deve fazer também da nossa vida, do nosso ministério, é que Paulo lidava
com as atitudes confusas que ele experimentou nessa viagem de uma maneira extremamente madura. Está entendendo? Como ele lidava com as pessoas que iam recebendo esta mensagem e a sua visita. Ele fazia isso com maturidade. Olhe comigo aí, versículos 6 a 8. Ele fala então dessa experiência com um falso profeta, que diz o texto aqui que era um mágico, né, chamado Bar Jesus. Bar Jesus. Interessante porque a expressão Bar significa filho. Né? Então o nome desse homem nada tinha a ver com a sua vida. Nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele era alguém que queria atrapalhar a pregação do evangelho que Paulo estava fazendo. Diz o texto que ele estava ajudando de alguma maneira ali esse procônsul Sérgio Paulo e ele queria atrapalhar aquela pregação. Mas diz o texto também que Paulo, irmãos, cheio do Espírito, olhou bem para a cara daquele homem e falou: filho do diabo. Já pensou isso? Cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Autoridade de Deus, maturidade cristã, para perceber e lidar com essas situações que ele recebe aqui agora. Mas não é só isso, irmãos. Se você pular um pouquinho aí nos versículos 13 e 14, a Bíblia diz que eles navegaram a Pafos, né? E os seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Essa região, os estudiosos dizem que era uma região extremamente difícil, escarpada, difícil de caminhar por ali. Alguns entendem que Paulo, nesse lugar, ele foi acometido de enfermidades. Mas você pensa que o homem parou? Não. Quem parou foi um homem chamado João Marcos. E ele aqui então vai abandonar a equipe missionária e voltar para casa. Como é que você acha que ficaria o coração de Paulo e Barnabé naquela situação, onde a equipe missionária sofre uma baixa? Talvez muitos de nós já iríamos desistir, desanimar, vamos embora para casa também, isso aqui não vai dar certo não, muita dificuldade e tal. Não, ele lida com essa deserção, irmãos, com maturidade. Ele vai em frente, continua. Ele tem o alvo bem certo à sua frente. Ele continua a pregar o evangelho, ele lida com maturidade com essas atitudes. Versículos 14, na continuação: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ele está lidando agora aqui com a oportunidade inesperada da pregação do evangelho. Já pensou você estar dentro de um ônibus e de repente surge uma oportunidade de pregar o evangelho? Como é que você lida com isso? Uma oportunidade inesperada. Né? É óbvio que Paulo estava esperando por isso, né? Você demorou para falar isso. E ele então se levanta e vai falar. E faz isso com maturidade também. Anuncia sem nenhum temor e expõe as escrituras para aquelas pessoas na sinagoga. Pessoas que obviamente se opunham ao caminho do Senhor Jesus. Depois nos versículos 45, quero que você olhe comigo, e 46 do capítulo 13. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Se você depois pode ler na sua casa, você vai ver que ao Paulo estar pregando a palavra do Senhor nas sinagogas, houve ali um reboliço tremendo e perseguições, porque eles ficaram com ciúmes, porque vidas estavam sendo convertidas e levantaram ali uma perseguição tremenda, uma rejeição declarada.
a sua pregação. Essa é uma outra oportunidade. Você vai e prega o evangelho lá na sua escola. E quando você pensa que as pessoas vão aceitar e vão gostar, elas se levantam contra você. E aí, como você reage? Com maturidade? Você pensa que Paulo desistiu? Não. Ele continua em frente. Ele atua, ele age, a sua reação é uma reação madura. Isso deve marcar o nosso ministério, irmãos. Nem sempre teremos flores. Muitas vezes, e provavelmente a maioria delas, serão espinhos, perseguições. Aliás, o próprio apóstolo, quando ele está retornando da sua primeira viagem missionária, ele vai passando pelas cidades que pregou o evangelho, e uma das coisas que ele deixa claro para os irmãos, que nos convém entrar no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Ou melhor, é necessário, essa palavra que ele usa, não pode faltar. Entende? Ouça isso de novo. Nós entraremos no reino dos céus por meio de muitas tribulações. É assim. Tem que ser assim. É isso que ele está falando. Isso significa a palavra necessário. Isso então bate de frente com a doutrina da prosperidade, não é? Daqueles ensinos que diz que o crente não pode sofrer. Não. Pelo contrário, nós temos que sofrer, irmãos. Temos. Alguém disse que maturidade é você mudar de uma pele suave e um coração duro para uma pele dura e um coração suave. Isso é maturidade. Quando você muda de uma pele suave e um coração enrijecido e duro para o contrário, uma pele dura, você aguenta os trancos e solavancos, mas o seu coração é amoroso, é sensível, ele é suave. Isso é maturidade. O que pode gerar isso em nós, irmãos? O quê? É lá o seu tempo aos pés do Senhor. É lá o tempo que estamos passando com as Escrituras, em oração. Quando somos também lapidados pelas tribulações, estamos crescendo nesse processo. Terceira marca do ministério autêntico de Paulo, deve também marcar o nosso, diante de tantas atitudes que você pode receber contrária ao seu ministério. Seja maduro. Última marca. Quero deixar com os irmãos, agora no capítulo 14, versículo 26 até o versículo 28, diz assim: E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta à fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, o relato bíblico mostra que Paulo estava voltando para Antioquia, de onde ele foi separado com Barnabé para esta obra. E a última marca aqui que nós vemos nesse ministério autêntico de Paulo, e deve caracterizar o seu também, é que tudo que Paulo fez, tudo que Paulo faz, é para a glória de Deus. A glória deve ser dada ao Senhor. Você não consegue ver aqui no texto, irmãos, nenhuma entrevista coletiva com a imprensa local de Antioquia. Consegue? Vamos chamar os repórteres, vamos ver lá os missionários que chegaram, vamos ver o que eles fizeram. Não há nenhuma palavra na rádio cristã da época, da rádio gospel da cidade. Não se chama atenção para as lutas e o sucesso que eles tiveram nessa primeira viagem missionária. Não tem nada disso. Pelo contrário, o que eles relatam aqui? Tudo o que Deus fez por intermédio deles. Paulo não se esqueceu nunca que tudo tinha a ver com o Senhor e não com eles. Deus é essencial, não nós. É Ele que faz, é por meio dele que nós somos instrumentos nas suas mãos. Então, irmãos, na verdade, a história de Paulo não é a história de Paulo, é a história de Deus através dele. Glória ao Senhor por isso.
glória. Que isso seja a sua história. Que lá no findar da sua vida, o seu legado seja assim, a história de Deus através da sua vida. Que testemunho maravilhoso é esse? Você tem trabalhado com afinco na igreja, se dedicado na obra do Senhor. E quando você chegar ao final, você olha para o alto e levanta a sua mão e dá toda a glória ao Senhor, reconhecendo que não foi você, mas foi a mão dele que fez através de você. Nós devemos honrar e glorificar ao Senhor. Que privilégio marcante é esse, irmãos? Qual tem sido o seu propósito na vida? Por que você serve na igreja? Por quê e para quê? Irmãos, nós deveríamos fazer um autoexame para verificarmos a nossa motivação ao servirmos ao Senhor, seja dentro da igreja ou fora dela, em qualquer ministério. A maneira como temos servido ao Senhor. O que Deus tem entregado às suas mãos? Eu quero concluir. O que Ele tem dado a você para fazer para Ele? Toma aqui, meu filho e minha filha. Pode ser que Ele te deu apenas alguma coisa só, um dom, um talento. O que você está fazendo com isso? Aí eu resolvi enterrar. Porque eu preciso enterrar, porque eu preciso apresentar ao Senhor. Não, você precisa investir nisso. E quando você investir, ainda que seja uma coisa apenas, lembre-se que você tem que ser permeado pela palavra de Deus. Nós devemos. Lembre-se também no seu ministério de enfatizar a pregação do Evangelho. Lembre-se que, fazendo assim, nós vamos ser direcionados a dar respostas maduras às reações das pessoas ao nosso ministério, sejam elas positivas ou negativas, porque estamos honrando ao Senhor. E seja também motivado por algo correto. 1 Coríntios 10:31 diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Aconteça o que acontecer, não vamos tirar os olhos do alvo, irmãos. Vamos continuar servindo ao Senhor, é que está servindo. Vamos honrá-lo, vamos glorificá-lo, vamos pedir a Ele que nos dê forças para irmos em frente e honrá-lo sempre. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quem sabe há alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo de Deus está tocando em seu coração. Você precisa entregar tudo a Ele, como nós cantamos na canção. E eu entrego tudo a Ti. Tudo, tudo. Vá correndo em direção ao Senhor. Largue todos os pesos na sua vida e se lance aos pés da cruz de Cristo. Em fé simples e única. Porque Ele morreu por você na cruz. Se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, entregue a sua vida a Jesus se você ainda não o fez. Seja você um adolescente ou jovem, um adulto, um idoso, não importa. Aproximadamente 25 anos atrás eu ouvi uma palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Faça o mesmo. E você vai ser uma nova criatura. Senhor, opera no nosso meio, ó Deus. Só o Senhor pode fazer o milagre de transformar um coração, uma vida. Esse é o maior milagre, só o Senhor pode operar. Eu entrego esta vida que está aqui, esse coração no teu altar, para que o Senhor faça e opere nesta vida conforme o teu querer. Oro também pelos meus irmãos que de uma maneira ou outra têm recebido do Senhor um comissionamento para ser teu servo. Tem dado aos irmãos um ministério. Que cada um aqui, Deus, possa ter a clareza do teu Espírito
Espírito que o Senhor tem dado a essa pessoa, esse irmão, irmã, algo para ser realizado na tua obra. É um privilégio tremendo, Senhor. Mas, ó Pai, revigora o nosso coração. Nos ajude, Deus, a ter um ministério autêntico como foi Paulo. Não abrimos mão das Escrituras, Senhor. Somos pessoas maduras, ó Deus, espiritualmente. Possamos, ó Deus, realmente não deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. E que o teu nome seja glorificado através desse ministério que o Senhor nos confere. Nós queremos dizer que precisamos do Senhor para isso, sempre. E se há aqui alguém que esteja acomodado, Senhor, enterrando o seu talento, eu peço que o teu Espírito realmente tire esse irmão e essa irmã da situação e o coloque na ativa para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez queremos agradecer a todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Que Deus abençoe muito mesmo o seu coração. Então não vamos esquecer, irmãos, próximo, além das atividades da semana, mas no próximo sábado, nosso culto da família aqui então. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Teremos o pós-lúdio e eu quero cumprimentar você ali na porta. Por favor, fique em pé. Ó Deus maravilhoso, Deus único e verdadeiro, o Senhor nos chamou para sermos do Senhor e tem nos dado o grande privilégio de servir ao Senhor. Nos ajude a honrar o teu nome. Nos ajude a andar de modo digno da vocação que o Senhor nos concedeu. Abençoa o teu povo, Senhor, diante dos desafios que enfrentaremos nessa semana. Ó Deus, possamos dar uma resposta madura. Possamos, ó Pai, sentir fome, mais sede da Tua Palavra e realmente ter um tempo ainda maior com a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos operosos praticantes desta Palavra e que este mundo seja impactado, Senhor, pelo agir do Senhor através de nós. Que o Teu nome seja honrado e glorificado. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja em sua vida, seja em nossas casas, sobre todo o povo de Deus, hoje até a volta gloriosa e certa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pode sentar.